Ora, boa tarde, mais uma vez. Estamos novamente aqui junto aos nossos clássicos, desta vez no segundo episódio, como prometido, para falar das viaturas que têm tração integral permanente. Neste caso, o caso do Defender e o caso do Discovery, que têm uma transmissão muito semelhante, ou seja, em termos de funcionamento, eles são parecidos, iguais em termos de funcionamento para o utilizador. Vamos passar agora ao interior dos carros para verem melhor. Bom, como eu disse anteriormente, estes carros têm tração integral permanente e vocês agora fazem uma pergunta muito simples, como é que, e depois da explicação que tiveram no capítulo anterior sobre os Série 3, em que os carros puxavam no eixo posterior e quando queriam punham 4x4 usando as alavancas dentro da viatura. Nestas viaturas, elas estão sempre com tração às 4 rodas. Alguns de vocês terão essa informação, especialmente os utilizadores dos séries, poderão perguntar, então, mas como é que é isso se nós temos a informação que não podemos utilizar o nosso Série 3 em estrada, em asfalto, em 4x4? Ora, muito bem, estes carros têm aquilo que se chama um diferencial central que vai fazer a diferença de rotação entre os dois eixos. Ora bem, e já agora convém falar aqui um bocadinho sobre os diferenciais, qual é a função de um diferencial. Como o próprio nome indica, o diferencial permite fazer a diferença de rotação. No caso dos diferenciais colocados nos eixos, eles vão fazer a diferença de rotação entre as duas rodas. Quando nós descrevemos uma curva, a roda que vai do lado dentro da curva vai percorrer uma trajetória inferior à que está do lado fora da curva. Ora, se não houvesse esse órgão, que é o diferencial, que permite exatamente essa situação, íamos estragar todo o equipamento, os semi-eixos, pneus, tudo isso tinha um desgaste enorme. No caso dos carros de tração integral permanente, existe esse terceiro diferencial por uma razão. Porque o eixo da frente e o eixo de trás também, quando descrevemos uma curva, descrevem trajetórias também diferentes. Então nós temos que ter um diferencial central que faz a diferença de rotação entre o eixo posterior e o eixo da frente. Claro que isso depois, em termos de todo o terreno, se nós temos 3 diferenciais, temos a limitação de, em todo o terreno, se ficássemos com uma roda a escorregar num lameiro ou no ar, numa zona trialeira, o carro ficava sem tração. E é por isso que estes carros têm depois o bloqueio do diferencial central. Se vocês olharem aqui para a nossa alavanca da caixa de transferências, podem verificar que temos aqui uma espécie de 8. Numa utilização normal, no regime normal de utilização em mudanças altas, ele está, portanto, neste cantinho. Depois temos um ponto morto e temos as redutoras. Ok? Deste lado, onde reparar que na alavanca diz Deflock. Isto quer dizer que é a parte onde nós selecionamos para bloquear o diferencial central. E nós podemos fazer esse bloqueio do diferencial central quer em altas, quer em baixas. Vamos passar ao Discovery. Vocês vão ver que as alavancas são muito semelhantes e onde depois vamos também testar em estrada o funcionamento, para vocês se aperceberem como é que devem funcionar com este tipo de caixa de transferências. Pronto, agora estamos no interior do Discovery, como poderão verificar, em termos de caixa de transferências, embora a alavanca seja ligeiramente diferente em termos de aspecto e em termos da sua localização, mas temos cá o H, o N e o L e a parte onde diz Deflock, quer dizer que é a zona onde vamos bloquear o diferencial. Para vocês se aperceberem a utilização, vamos fazê-lo em andamento, que é mais fácil. Neste momento, portanto, estamos nas mudanças normais, nas mudanças chamadas altas, que é a forma como eu devo circular em estrada. Se quero utilizar, se estou num percurso todo o terreno e preciso de mais tração, portanto tenho um lameiro pela frente, uma zona com areia, pedras, o que seja, posso fazer o bloqueio do diferencial em andamento com a mesma condição que fazíamos no Série 3, colocar 4x4, que é o carro estar a percorrer uma trajetória retilínea. Portanto, e basta puxar para o vosso lado esquerdo. Ok?
ok? Acende-se uma luz no tablier, é sinal de que a viatura está bloqueada. Para desbloquear, a mesma coisa, volante a direito e puxar para o outro lado. E imediatamente a luz apaga. Ok? Esta operação nós podemos fazer quer em altas, quer em baixas, e a razão de o fazermos com a viatura a descrever uma trajetória retilínea é precisamente para os eixos irem os dois em sincronia e a mudança engrenar facilmente, ok? Claro que depois aqui a meio temos o ponto morto, que é o neutral, que vem indicado, em que o carro não faz nada, e depois temos as baixas. Dou-vos aqui uma recomendação também, em relação a estas caixas, é sempre conveniente, quando arrancamos, porque às vezes quando estamos parados e temos que o fazer obrigatoriamente quando mudamos de relação de baixas para altas ou de altas para baixas, o carro convém estar imobilizado, porque se não o tiver, como há uma grande diferença de relação de caixa, iríamos estar a danificar o material. Portanto, devemos sempre parar para fazer esta transição. E da mesma forma, ele agora está em baixas, e portanto o que eu vos estava a recomendar é quando arrancassem, quer em altas, quer em baixas, arranquem pressionando ligeiramente a alavanca, que por vezes ela não fica bem engrenada e com esta ligeira pressão que eu faço e ao largar a embreagem, ela imediatamente engrena. O processo de bloqueio, ele agora neste momento está em baixas, em redutoras, e o processo de bloqueio é exatamente a mesma coisa. Portanto, vou andar, retilíneo, puxo para o lado esquerdo, bloqueou, neste momento está bloqueado, puxo para o outro lado e desliga o bloqueio, ok? Portanto, é um processo relativamente simples. Terem atenção, obviamente que da mesma forma que eu não posso andar com o meu Série 3 em asfalto com o 4x4, nestes carros também não posso andar em asfalto com o diferencial bloqueado, porque estou a dar cabo de toda a transmissão. Portanto, por hoje ficamos por aqui. Como perceberam, a transmissão do Discovery é exatamente ao Defender em termos de utilização. Resta-me agradecer ao Luís Salgueiro, que mais uma vez me ajudou aqui com a parte da câmara. Até breve, e o próximo episódio será, portanto, sobre o Range Rover.